Quando começamos o programa, Ana, você já entrou aqui com algumas informações importantes relacionadas ao Plano São Paulo. O governo do estado de São Paulo, acho que está conduzindo até agora uma coletiva, não sei se já se encerrou, mas coisas novas, importantes, foram colocadas nessa coletiva, né? Isso, acabou agora há pouco, foi uma entrevista coletiva para falar sobre a reclassificação do Plano São Paulo e também para responder ao Ministério da Saúde, que acusou o Instituto Butantan de estar atrasando a entrega de doses da Coronavac. Foi uma entrevista coletiva tensa. A Mayra de Jaimo, quem acompanhou, e está aqui com a gente agora. Tudo bem, Mayra? Boa tarde. Oi, Mayra. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos. É isso, então o governo de São Paulo anunciou uma nova reclassificação de fases hoje. Presidente Prudente e Barretos, que estão com ocupação de UTIs acima de 80%, regrediram para a fase vermelha e agora se juntam a Bauru e Araraquara. E duas regiões tiveram melhora nos indicadores e avançam de fase. Sorocaba vai para a etapa amarela e Franca para a laranja. E isso tudo vale a partir de segunda-feira. Também teve uma alteração na fase amarela. Agora os restaurantes podem vender bebidas alcoólicas até às 10 horas da noite. Anteriormente era só até às 8. Então estendeu ali 2 horas para venda e consumo local de bebida alcoólica para quem estiver na fase amarela. Fase vermelha só serviços essenciais e na fase laranja os bares não podem funcionar. Só os restaurantes até às 8 horas da noite. Ô Mayra, restaurante pode vender bebida alcoólica até às 10 horas na fase amarela. Os bares fecham às 8 horas ainda? Na fase amarela ainda. Na fase amarela. Ou podem trabalhar até às 10 horas? Olha, eu acabei de perguntar isso aqui para a assessora, mas a princípio nada foi dito em relação a isso. Foi essa única mudança que foi anunciada, então tudo deve se manter igual. Eu só vou ter a confirmação aqui em relação ao horário de fechamento do bar e passo para vocês. Mas, a princípio, a única mudança anunciada foi essas 2 horas a mais para a venda de bebida alcoólica na fase amarela. É importante verificar isso, porque eu não consigo ver diferença de um restaurante respeitando as leis, respeitando as normas, vendendo bebida alcoólica até às 10 horas, de um bar nas mesmas condições. Exato, e sem contar que tem muito bar que vende comida também, isso claro. dá uma confusão. Pô, que boró é esse, gente? Pelo amor de Deus. Por falar em boró, gostei da expressão. Boró, teve mais aí dito nessa coletiva em relação à troca de farpas, né, Mayra, entre o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo. Isso, a briga política tá já enchendo o saco já, para te falar a verdade. Mais um capítulo dessa briga, né? Ontem o Ministério da Saúde enviou uma nota culpabilizando, né, o Butantan pelo atraso na entrega das vacinas estabelecidas no contrato. Diz que o Butantan só vai entregar 30% das doses previstas, mas, segundo o Butantan, o Ministério da Saúde omitiu informações, né? Não disse nessa nota que o motivo do atraso é justamente o atraso da chegada dos insumos, que teve ali também envolvida uma falha, né, na relação diplomática entre o Brasil, entre o governo federal e a China. Então, o Butantan falou bastante sobre isso hoje, aqui o doutor Dimas Covas, também o governador João Dória, que falou então que o Ministério da Saúde omitiu informações para poder responsabilizar o Butantan sobre o atraso das vacinas. A gente tem a palavra do governador. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, fez um pronunciamento em que responsabilizou o Instituto Butantan pelo atraso na entrega de doses da vacina. Não é verdade e é inacreditável que o Ministério da Saúde queira atribuir ao Butantan a responsabilidade pela sua incompetência, a sua ineficiência e a sua incapacidade, que está acarretando a falta de vacinas nas cidades, nos estados e no país. O Instituto Butantan já entregou 9.800.000 doses da sua vacina para a imunização de brasileiros. Repito, 9.800.000 doses de vacinas já foram entregues ao Ministério da Saúde para a imunização de brasileiros. O secretário executivo do Ministério da Saúde, que de saúde não entende, pode entender de outra coisa. De saúde, ele não tem competência e nem habilitação para falar. E a gente tem a fala também aqui do Dimas Covas, exatamente sobre o mesmo assunto. De janeiro a agosto, então, vamos totalizar 100 milhões de doses, que foram aí o objeto dos 2 contratos que eu mencionei. Vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade. São aqui os ofícios que foram encaminhados ao Ministério da Saúde
ofertando vacinas. Primeiro, em 30 de julho de 2020. Ofertamos nessa oportunidade, veja bem, 60 milhões de doses de vacinas prontas para entrega ainda em 2020 e 100 milhões para serem entregas em 2021. Tivemos resposta. Fizemos novos ofícios no mesmo teor em agosto, em outubro, em dezembro. Não tivemos resposta. A resposta saiu com a assinatura do contrato no dia 7 de janeiro. Acho que estão aí os documentos, estão aí os fatos, e acho que, em definitivo, o nosso Ministério tem que assumir a sua responsabilidade e não apresentar cronogramas irreais de vacinação. Foi apresentado que o Brasil terá esse ano mais de 400 milhões de doses de vacina. Que vacinas? Vacinas que não existem, que estão no papel ainda. Então precisa ter muito mais responsabilidade do que isso e jogar os números reais e não a ficção. Nós precisamos olhar a realidade e não o que nós imaginamos que possa ser a realidade. Isso aí. E o Dr. Dimas Covas atualizou as entregas. Então, a partir do dia 23, terça-feira que vem, até 2 de março, serão entregues 3.400.000 doses. Depois, do dia 3 de março ao dia 31 de março, mais 13,9 milhões. E aí, em abril, mais 18,9 milhões, totalizando aí o primeiro contrato do Butantan com o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses. E de maio a agosto, chegam as adicionais 54 milhões. E ele salientou que tudo isso depende, está bem relacionado à chegada dos insumos da China, mais uma vez, que a gente ainda depende bastante desse IFA, né? Pois é, mas o próprio Butantan não tinha prometido entregar 100 milhões de doses até agosto, no mais tardar fevereiro. Se ele prometeu, é porque ele tem condição de receber os insumos. Senão não iria prometer, não colocaria ali no contrato. Né? E pelo que eu entendi agora, Mayra, me corrija, por favor, se eu estiver errado. O Dimas Covas ali já está jogando a possibilidade de não receber esses insumos aí em tempo hábil. É isso mesmo ou não, Mayra? Ele salientou bem, até nos slides estava escrito que essa previsão está sujeita à chegada de insumos. Então, pode haver atrasos burocráticos, de novo, diplomáticos, e aí a gente vai ter uma mudança nesse calendário. Ele já meio que avisou que isso pode acontecer, sim. Mas também falou que a garantia da entrega existe, né? Foi o que deu para sentir na voz dele. Pode atrasar uns dias, mas vai chegar. Sabe o que eu fico com medo? Sinceramente, Mayra, Ana e principalmente você ouvinte, de se criar dificuldade para oferecer a facilidade. Sabe? Você cria uma dificuldade na chegada de insumos aqui, e de repente alguém vai, age, resolve e manda os insumos para cá. Porque isso não acontece demais aqui no Brasil, vocês sabem muito bem disso. Em todas as esferas e em todos os lugares. Geralmente tem gente para criar dificuldade e depois vender a facilidade. Tenho medo, viu? Fico preocupado de que isso esteja acontecendo em meio a um momento tão delicado e difícil como esse que estamos enfrentando agora, em que vidas estão se perdendo. E a gente fica nesse meio, fica um puxando de um lado e o outro do outro. E a gente ali no meio, ó, dando um braço para cada um e sendo esticado. É isso que está acontecendo, infelizmente. Mayra, muito obrigado, tá bom? Valeu, gente. Bom trabalho. Para você também, Mayra. Tchau, tchau.